né, do Hamlet. Boa noite, Simone. Esperando chegar aqui a Juliana e a Mary, né? Chilena Mary. No ato 4, que a gente vai lembrar aqui, quem está chegando agora e quem já viu, né? O filho do Polônio estava na França, em Paris, regressa rapidamente, porque o pai foi assassinado. Assim que ele está chegando lá no castelo onde fica o rei Cláudio, usurpador, né, com a rainha Gertrudes. Para quem não lembra, o Hamlet, o Cláudio é irmão do rei Hamlet, né? O irmão mais novo. E a rainha Gertrudes tinha se envolvido com ele, e os dois juntos cometeram crime contra o rei, marido dela. Então ela casou com o cunhado, movimento, então, de se perpetuar no poder. Ninguém quer perder o poder, né? Com a morte do pai. Boa noite, Mary. Boa noite, Elisângela. Com a morte do pai, obviamente, o filho, o príncipe Hamlet, seria o herdeiro natural do trono, mesmo que o pai morresse assassinado, qualquer morte do pai, vagando o trono, né? O príncipe Hamlet seria o herdeiro natural. O Shakespeare cria, então, uma peça da mente dele. Os historiadores dizem que já era uma ideia que existia antes do Shakespeare, né? Alguns contam também que ele tem um filho chamado Romet, que em 1593, com 10 anos, tinha falecido. Boa noite, Elisângela. Então, o Romet, ou Hamlet, parece que teria alguma ligação escrita, né, com... Busco esses vínculos, a gente nunca vai poder dizer nada se é verdade ou se não é, apenas eu estou citando que é um elemento histórico, né? Tinha uma criança que morreu com 9, 10 anos em 1593, por aí. Em 1603, ele estava deprimido, perdeu um filho, essas coisas que falam, né? Eu nunca me arrisco a comentar isso, porque é só um dado histórico, se for consultar, você vê. Como disse, tem gente buscando chifre na cabeça de cavalo, né? Fica tentando explicar a razão de... Tem até um filme, né, que fala sobre isso, né, sobre a vida dele, a perda desse filho, né, É, e depois que o teatro pegou fogo, acho que ele ficou tão decepcionado que parou, voltou para casa, nunca mais escreveu. pois é. Então, a subjetividade, né, parece que está implicada na peça, mas a peça em si mesma é uma questão, né? Se ela está respondendo alguma coisa da vida real ou não. Mas que a peça é um retrato de uma realidade humana, isso não há dúvida, né? Então, o Polônio era conselheiro do Cláudio e tinha casado com, no caso, a esposa do irmão dele, que era o rei Hamlet, né? Bom, aí na cena 3 aqui, né, que a gente tinha visto antes, no ato 3, tem muita conversa, assim, nessa peça do Hamlet, onde alguém está ouvindo as conversas secretamente por trás das cortinas. O tempo todo tem essa situação. Então, depois em que o príncipe Hamlet arma com uma trupe de teatro que passava por ali, uma encenação que mostra que o Cláudio e a Gertrudes tinham armado um assassinato, né? O rei Cláudio, no meio da peça, ele sai gritando, pedindo mais luz, que está muito escuro, ele não quer mais ver aquilo.
Na sequência, o príncipe Hamlet é chamado pela mãe para os aposentos dela, e o Shakespeare mostra uma conversa privada lá nos aposentos, onde ela vai ser interrogada pelo filho. Ele xinga, grita na cara dela, chama ela de sem vergonha, um monte de nome, né? E nesse momento aí que é o assassinato do Polônio, porque tem um espirro, algum sinal que mexe as cortinas, ele vai lá e aproveita e enfia a espada na cortina. Quem cai morto é um que estava escutando a conversa. Tinha se proposto, através do Cláudio, que era o rei, conselheiro dele, o Polônio, esconder-se atrás da cortina para escutar o que o rapaz queria falar, né, com a mãe. Ele perdeu o trono. Então, sabendo da notícia da morte do pai, que é o conselheiro, o filho, Laerte, vem da França, né? Ele vem da França. Boa noite, Maria. E tem essas falas aqui, né? O irmão o irmão voltou da França em segredo, não avisou ninguém. O príncipe Hamlet está espalhando intrigas para envenenar os ouvidos, que houve golpe no... Tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? Aí, então, chega um barulho, né? A rainha grita, meu Deus, que barulho é esse? É o Laerte chegando com uma tropa de dinamarqueses, empurrando ele na frente para dar um golpe. Que já tinha falecido o rei. Ninguém sabia por quê. Agora morre o pai. A irmã dele está louca. Então vem gritando, ó, nós decidimos, Laerte será rei. Então seria uns amotinados, né? Com que alegria ladram uma pista falsa, seguem a pista ao contrário, falsos cães dinamarqueses. A rainha quer defender o interesse dela, né? E tu, rei canalha, me devolve meu pai, Laertes grita, né? Aí o Cláudio vai ficar cozinhando aqui o resto da peça, naquela jogada de conversa, né? Vai transformar o Laerte em revoltado contra o príncipe Hamlet. Então transforma, que é sempre um jogo de linguagem, né? Capacidade de convencimento, poder de sugestão. Onde está meu pai? Né? Ele grita. Então ele está, assim, pressionando pela morte do pai, né? E, inclusive, tem apoio dos dinamarqueses, porque o pai não foi enterrado com honra nenhuma, eles simplesmente esconderam o cadáver lá e morreu atrás das cortinas, né? Como explicar à população que morte é essa, como é que foi, cadê o enterro, os funerais, né? Assim, 3 dias de luto no reino, né? Toda aquela pompa, vão perguntar como é que morreu. Então, tem um tipo de conversa rolando, né? Que a peça desenvolve um funeral furtivo, né? Laertes reclama, pois que assim seja, o modo como morreu, funeral furtivo, sem troféus, espada, nem escudo sobre os ossos, nenhum rito nobre ou a menor pompa mortuária, tudo isso grita do céu à terra, reclamando que exija explicação, que eu exijo explicação. Então, essa é a situação no ato 4, né, que a gente já leu, repetindo. Além da morte do rei Hamlet, o pai, e também do conselheiro Polônio. Boa noite, Denilson. Além da morte do pai e do suspeita, né, e do conselheiro Polônio também suspeito, o terceiro elemento que perturba é que... Olá, André, boa noite. Finalmente apareceu uma vez aí, né? André já apareceu algumas vezes, trabalha com português, muito ocupado, professor da aula, né? Tem que dar os trocados e tal, mas de vez em quando vem. Nós estamos aqui recapitulando rapidamente, André, o ato 4.
onde tem toda a convulsão social criada no reino da Dinamarca com a morte do pai, que era o rei, né? Do conselheiro Polônio, assassinado atrás das cortinas pelo príncipe Hamlet, que foi deportado para a Inglaterra para morrer lá na Inglaterra, né? Condenado à morte na Inglaterra, com uma cartinha onde ele seria executado. Então ele saltou para o navio pirata. Ele vai dizer depois, né, que chegou um navio pirata e ele pulou do navio para o outro, quando ele estava sendo conduzido para o navio pirata, que parece que tinha missão de resgatar, porque não fez mais nada. Só foi lá, o príncipe pulou de um navio para o outro e voltou. Então, a população estava muito agitada, trazendo Hamlet, o Laerte. Nós decidimos, Laerte será rei, né? Então, estava criada essa situação. A população querendo que o Laerte assumisse numa rebelião contra o Cláudio e a Gertrudes. Eles sabiam o que faziam quando saltou para o navio pirata. Aí vai o convencimento, né? Aí o Cláudio explica o seguinte para o Laerte: 2 razões especiais fazem com que ele não eliminasse ou não atacasse, né? Primeiro, ele fez a cabeça do Laerte contra o príncipe Hamlet, que estava espalhando todo esse furor dos dinamarqueses, era porque o Hamlet estava espalhando calúnia contra o Cláudio. E vai explicar as razões que ele não se livra do príncipe Hamlet. Primeiro, que a mãe vive praticamente para o filho dela. Interessante, né? A mãe vive para o filho. E ele, como uma estrela, diz, né? Presa na órbita da mãe, eu só sei me mover em torno dela. Essas frases aqui colocam a rainha Gertrudes como uma grande articuladora, tá vendo? Ela quer o filhinho dela, né? E o rei diz aqui que é uma lua em torno de uma órbita, né? Girando em torno do centro que é ela. Então ele não pode mexer no filho dela. Mexeu com o filho da mãe, pronto, acabou a relação, aí fudeu tudo, como diz, né? Você não pode contrariar a mulher, né? Parece que isso tem muitos séculos que tem essa ideia, né? Denilson, aí na Moçambique, como é que é quando contraria a mulher? É fácil você sobreviver com ela, contrariando ela? Então, a segunda razão, ele vai dizer, é que também não posso me arriscar a um confronto público com o príncipe, porque é o grande amor que a gente comum tem por ele. Ele era o queridinho, né? Era o sucessor do trono. E se voltariam todos contra mim. Além da rainha, teria a população. Por isso que ele explica ao Laerte entende, né? E assim perdi um nobre pai, vi minha irmã lançada no desespero, ela cujos méritos, se é possível louvar, que é passado, desafiavam do alto todo. Aqui já é o Milor Fernandes fazendo, né, a arte e tradução dele. Chega uma cartinha do Hamlet para o rei, justificando o retorno dele. Alta e poderosa majestade, sabei que fui deixado nu em vosso reino, né? Estava nu. Sem roupa, né? Amanhã pedirei permissão para estar ante vossos olhos reais, ocasião em que eu, desde já, pedindo o vosso perdão, narrarei os motivos de meu estranho e súbito retorno. Ele fala que veio pelado, nu, sem roupa, né? Quer dizer, metaforicamente, né? Então, vamos começar aqui o ato 5. Nesse clima que começa o ato 5, né? O ato 5 é quando depois, inclusive, faleceu a irmã do Laerte, né? Enlouqueceu, suicidou-se. Então, ela suicidou-se, tem o enterro dela.
Tem um diálogo dos coveiros, famoso no filme de Hamlet. Elsinore, um cemitério. Entram 2 coveiros carregando pás e outras ferramentas. Primeiro coveiro, mas como vou enterrar numa sepultura cristã? Ela não procurou voluntária a sua salvação? E já é o jeito de Shakespeare escrever, né? Procurar o suicídio é procurar a salvação. Ela não suicidou-se? Porque se suicidou-se, não podia ser enterrado em sepultura cristã. A religião católica proibia o enterro de suicida, né? Não pode tirar a própria vida, né? Salvar-se da vida, saindo dessa loucura que é viver, se matando, não era aceito pela religião católica, né? Tem que aguentar o peso da existência até a morte natural. Segundo o coveiro, eu te digo que sim, mas cava a cova dela bem depressa. O juiz examinou o caso e decidiu o enterro cristão. Então foi a tribunal, né? Como é que pode ser? Só se ela se afogou em legítima defesa. Ainda tem um recurso, né? Pulou no mar porque estava sendo atacado de morte. Afogar-se em legítima defesa é se matar para não morrer de outro. Parece piada, né? Quer dizer, é o trocadilho do Shakespeare, né? Se alguém estiver querendo te assaltar na rua, você aproveita e se mata, que está se matando em legítima defesa, né? O coveiro fala, então, parece que foi. Bom, deve ter sido se defendendo. Não pode ser de outro jeito. E aí está o nó. Se eu me afogo voluntário, isso prova que há um ato. E um ato tem 3 galhos, né? 3 vertentes. Três coisas levam ao ato. E, por incrível que pareça, as 3 coisas são atos também. É o Shakespeare zombando do judiciário da época, né? Porque tem um ato, tem um ato e tem um ato. Logo, foi uma afogação voluntária. Como é irônica do início ao fim, então tem esse tipo de linguagem, né? Claro, mas ouve aqui, cavaleiro coveiro. Com a sua licença, mexe na poeira com o dedo. Aqui tem a água. Bom, aqui tem o homem. Bom, se o homem vai nessa água e se afoga, não interessa se quis ou não quis. Ele foi e se matou. Percebeu agora? Se a água vem até o homem e afoga ele, a água vem voluntariamente matar a pessoa, ele não se afoga. Então, quem não é culpado da própria morte, não encurta a própria vida. Isso está na lei? Claro que está. É a lei das perguntas do juiz. É o tempo todo zombaria, né? Parece que tem uma semelhança muito grande com o estilo que a gente veio lendo bastante Machado de Assis, né? Sempre uma ironia, um escárnio, né? Assim, descendo muitas vezes, né? Quase ao nível do Diógenes, Alcão, cinismo puro, né? Vai aparecer muito cinismo agora nos crânios, né? Quer que eu te diga, se essa não fosse da nobreza, nunca que iam dar a ela uma sepultura cristã. Você disse tudo. E o maior pecado é que os grandes deste mundo podem se afogar ou enforcar mais do que os simples cristãos. Tá vendo? Se uma pessoa importante, né, tem lá uma desgraça na vida dela, ela pode se salvar da existência se afogando e ainda vai ser enterrado junto com os cristãos e não abandonado, né, jogado lá não sei aonde. Porque o cemitério que tem manutenção, né, você pode visitar. Não há nobreza mais antiga do que a dos jardineiros, agricultores e coveiros. Eles continuam a tradição de Adão. Adão era nobre? Foi o primeiro do mundo. Nunca ouvi falar isso. Você é um herege? Nunca leu a Escritura? A Escritura diz que Adão cavava. E para ajudá-lo, Deus lhe deu Eva como companheira, né? Um casal cavando. Ele foi o primeiro par deste reino, do mundo, né? E Eva não fiava? Uma mulher de linhagem. Vou te dizer outra pergunta. Se não responderes aqui, ó, essa passagem aqui, teria que perguntar aos intérpretes de Shakespeare, né? O que ele quis dizer com isso aqui, tá?
sei se tem a ver com a morte lá do um irmão matando o outro, que tem uma sugestão indireta aqui sobre a morte de Caim matou Abel, né? Quando Cláudio matou o rei. E se Adão cavou alguma coisa para enterrar, mas vamos deixar para frente isso. É um detalhe menor, né? Eu vou te fazer outra pergunta, se não responderes, certo, faz tua confissão. Segundo, então vai lá com a pergunta. Quem é que constrói mais forte do que o pedreiro, o engenheiro e o carpinteiro? Aí é o armador de forcas. Que ele constrói dura mais do que 1000 inquilinos, 1000 mortes, né? Gostei do teu, né? Isso aqui chama-se Schistenfreude, né? O francês fala mot d'esprit, palavra do espírito, né? Palavra espirituosa. Pode crer. Nessa de forca você saiu bem, né? A melhor casa mais resistente, mora 1000 inquilinos, né? Pode morar 1000 inquilinos, é uma forca, né? Vai lá, mora e rapidamente morre. Não demora muito tempo não morando na forca, né? Alguns minutos só, se sacudindo até morrer. Então, seria aquele que constrói forca, é o que constrói a casa mais resistente. Mas se saiu mal em admitir que a forca é mais forte que a igreja, logo a forca pode sair bem. Sai mal, sai bem, sai mal. Outra resposta. Procura outra resposta. Aí o segundo coveiro. Quem constrói mais forte do que o pedreiro, o engenheiro e o carpinteiro? Chamou de burro, né? Responde, pode tirar a cangalha. Espera, eu já sei. Força, vai. Que diabo, não sei. Aí entra, nesse momento, Hamlet e Horácio, escuta a conversa dos coveiros. Não maltrata mais teu cérebro, pois um burro, não fica esperto com pancada. Quando te fizer essa pergunta uma outra vez, responde: o coveiro, as casas que ele constrói duram até o juízo final, né? O inquilino não sai mais lá do... Ou sai para tirar o corpo e botar outro, mas é a casa definitiva, né? Agora vai até a bodega de Asmon e traz uma cerveja. Aí sai o primeiro coveiro canta. Na mocidade eu amava e amava, como era doce passar assim um dia, encurtando o tempo, que voava, e eu não via vida que fugia. Esse camarada não tem consciência do trabalho que faz cantando enquanto abre uma sepultura? Aí o Hamlet pergunta, eles estão escondidos, né? No filme eles estão ocultos, né? Entra na cena, mas fica atrás de umas folhas, assim. Costume transforma em coisa natural. É mesmo. A mão que não trabalha tem um tato mais sensível. E a velhice chega bem furtiva. Na lentidão que tarda, mas não erra, e nos atira aqui dentro da cova, como se o homem também não fosse terra. A velhice chega furtiva, são 4 versos. Hamlet, esse crânio já teve língua um dia e podia cantar. Então essa parte aqui vai ser a ironia com a vida, né? Que não significa nada. O crápula que o atira aí pelo chão, como se fosse a queixada de Caim, tá vendo? É uma referência aqui, né? E cometeu o primeiro assassinato, né? Por isso que talvez Adão era o primeiro coveiro, né? Pode ser a cachola de um politiqueiro, isso que esse cretino chuta agora, ou até o crânio de alguém que acreditou ser mais que Deus. Pode ser. Hamlet, ou de um cortesão que só sabia dizer: bom dia, amado príncipe, como está o senhor, meu bom senhor? Pode ser que o lorde tal e qual, que elogiava o cavalo tal e qual. Conversa sem sentido, né? Conversa vazia. Meu senhor. Pode ser. E agora a sua dona é Madame Verme, desqueixado e com o quengo martelado pela pá de um coveiro. Uma bela revolução se tivéssemos capacidade de entendê-la. A educação desses ossos terá custado tão pouco que só sirvam para jogar. Agora, para jogar bocha? Pegar a cabeça e um crânio para jogar bocha, né? Nunca vi, não, né? Se joga bocha com cabeça de crânio.
Primeiro coveiro, uma picareta e uma pá e também uma mortalha cantando, né? Cova de argila cavada para enterrar a gentalha. Desenterra outro crânio. Mais um. Talvez o crânio de um advogado. Onde se foram parar os seus sofismas, suas cavilações, seus mandatos e chicanas? Por que permite agora que um patife estúpido lhe arrebente a caveira com uma pá imunda e não o denuncia por lesões corporais? No seu tempo, esse sujeito, se fosse um advogado, né? Talvez tenha sido um grande comprador de terras, com suas escrituras, fianças, termos, hipotecas retomados de posse. Será que será isso a retomada de nossas posses? O termo de nossos tempos, o termo de nossos termos será termos a caveira nesses termos? Aqui que entra o modo como no original, com certeza, né? Não é assim que deve estar escrito lá no Shakespeare. Eu nem procurei ver porque o primeiro coveiro dá um show de filosofia. O primeiro coveiro supervaloriza sua função, nem é narcisista. É, isso aí. Valeu, Ricardo, boa noite. Então, aqui, ó, o termo de nossos termos será termos, a caveira nesses termos, tá vendo que construção? O Milor Fernandes aproveita para exibir também a vaidade dele como intérprete, né, como leitor e compreende a obra, e traduz o original, que nem foi olhar, como disse, mas estaria querendo dizer a finalidade de, né, o termo é o fim, né, o final, né, das nossas palavras, dos termos que a gente utiliza, a finalidade dos termos que a gente utiliza será nós termos, possuirmos uma caveira desse jeito. Quer dizer, toda educação, toda filosofia, todo emprego da linguagem, né, como ele falou aqui em cima, né, educação. Será que o final dos nossos vocabulário, né, nossos, será a gente ter caveira desse jeito? Para traduzir dessa maneira, primeiro, tem que ser poeta. Primeiro, né? Segundo, tem que entender o original. Ele está mudando uma frase que, com certeza, o Shakespeare não escreveu assim, né? É uma pé da letra. É uma metáfora, né? Vai fazer uma tradução metafórica, né? Machado gostava de fazer isso, ele fez isso numa peça chamada Hoje é Vental, Amanhã é Lua. Mudou tudo, traduziu poeticamente. Só uma vez ele fez isso para não ser criticado também. Ele tinha 20 anos ainda, primeira vez. Hoje é Vental, Amanhã é Lua, chamado tradução de Caça ao Leão da peça francesa. Os fiadores dele continuarão avaliando só com a garantia desse par de identificações. As simples escrituras de suas terras dificilmente caberiam nessa cova. O herdeiro delas não mereceria um pouco mais? Horácio. Nem um dedo mais, senhor. O pergaminho das escrituras não é feito de pele de carneiro, né? Ele fala par de identificações, né? Uma peça e outra peça. Uma peça viva, que é a pele do carneiro, usada como documento. É, meu senhor, de vitela também. Só vitelos e carneiros têm confiança nisso. Vou falar com esse aí, alcoveiro. De quem é essa cova, rapaz? Aí o Hamlet aparece, né? Alcoveiro pergunta, sai a conversa dele com Horácio, que estava o tempo todo, e vou agora direto ao coveiro. De quem é essa cova? A cova é minha, né? O que falta a tal hóspede é um buraco de argila. Começa a cantar duas estrofes. Aí o Hamlet interrompe. Minha, a cova é sua, sim, está todo encovado, né? A cova é sua que você está encovado, você está dentro dela. Primeiro coveiro. Sua é que não é. O senhor parece preocupado e ela é pós-ocupada. Eu me ocupo da campa. Logo estou acampado. Então aparece o nome do cemitério, né? Cova e ele está dentro de uma cova. A cova que cavas é coisa de morto. Um vivo na tumba está só confinado, não está enterrado, né? Ele perguntou aqui, de quem é essa cova? Para quem é que vai ser enterrado e não
quem está dentro dela, né? Minha porque estou dentro. Um vivo na tumba está só confinado. Resposta bem viva, senhor. Cheque mortal. Cheque mortal é assim, é um jogo de palavras, tá vendo? Quando o Chris Rock dá um cheque mortal em Will Smith, nós estamos estudando a linguagem, né? Como que tem essa dança assim das palavras? Como é que você não cai na armadilha do outro, né? Que a pergunta dele é direta, né? De quem é essa cova? Mas tinha um segredo que não era para falar, né? A Ofélia estava sendo enterrada em cova cristã, ilegalmente, por um despacho de um juiz, por interferência do rei, né? Então chega uma pessoa perguntando, inclusive o Hamlet não está identificado, ele está disfarçado aqui. Está com roupas estranhas, ninguém sabe quem é. Então, a gente perde muitas vezes a vida, né? Ou isso ou aquilo, no jogo de palavras. Não foi um canhão, uma bomba atômica, não foi uma arma especial, não é a riqueza, não. Poder de convencimento, né? O poder de persuasão também que fala, né? Então, armadilhas e mais armadilhas, e se a pessoa não souber que tem uma maldade, por isso que tem o narcisismo, a gente está estudando tanto, né? Não falei quase nada isso, mas assim, a peça é toda ela, assim, cada um narciso, mostrando a sua exuberância na disputa com o interlocutor. Uma habilidade, assim, enorme de você. Igual quando mulheres, naquelas conversas ferinas, assim, das novelas da Globo, você vê aquelas farpas saindo, né? Dá até nojo de ver. Então a gente dá um desgosto de ficar vendo, né? Aquelas uma baixaria, parece, né? Que você fica vendo ali uma querendo ferrar com a outra, igual o Big Brother, a mesma coisa, né? Eu não sei qual o ganho nisso. Talvez o ganho de malandragem, né? Então, a conversa de Shakespeare vai girar em torno sempre desse tipo de trocadilho que pega de surpresa, né? Para que homem está cavando o túmulo? Para homem nenhum. Então é mulher. Também não. Então, o que é que você vai enterrar aí? Quer dizer, como é que obtém uma resposta, né? Não é para um homem nem é para uma mulher, você vai enterrar o que aí? Alguém que foi mulher. O Patife é esperto. Devemos falar com precisão ou ele nos leva envolve em ambiguidades, tá vendo? Não responde nunca, né? Evasiva. Por Deus, Horácio, há uns 3 anos venho notando isso. O nosso tempo se tornou tão refinado que a ponta do pé do camponês já está no calcanhar do cortesão, até lhe machucando os calos. Ao coveiro. Há quanto tempo você é coveiro? Não respondeu, né? Entre todos os dias do ano, escolhi começar no dia em que o falecido rei Hamlet venceu Fortinbras. Quanto tempo foi isso? O senhor não sabe? Qualquer idiota sabe. Foi no mesmo dia em que nasceu o príncipe Hamlet. Ele não sabe que está falando com o príncipe, né? O que ficou maluco e foi mandado para a Inglaterra. Ô diabo! Por que foi mandado para a Inglaterra? Ué, porque ficou maluco. Diz que lá recupera o juízo. E se não recuperar, lá não tem importância. Por quê? Na Inglaterra ninguém repara nele, aquilo lá é tudo doido. Como é que ele ficou maluco? Dizem que de maneira muito estranha. Estranha como? Parece que perdeu o juízo. E qual foi a razão? Achar que não tinha razão. Vendo que interessante? Aqui lá no grupo, botei a notinha assim, em 1938, quando criou o Gaslight, que é deixar o outro louco, devido a esses trocadilhos que não responde nunca, você fica doido procurando, você não sabe, você olha para trás, olha para frente, assim, onde é que estão as coisas, você não perde a noção da realidade? Quer dizer, o que fez ele perder a razão foi achar que não tinha razão. Na verdade, fizeram ele ficar doido assim, achando que não tinha razão de ir contra o casal que tomou o direito dele de ser príncipe, né? Ele tinha que fingir de doido para não ser eliminado, né? E lá acontecia muito, né? Nessa época dos, assim, preservar o poder, sempre tinha um copo de veneno, né?
servia no café da manhã lá, aí amanhecia morto. Então, finge de doido que assim parece que não entende nada, perdeu o juízo, porque qual foi a razão de perder a razão? Achar que não tinha razão. Isso na Dinamarca, já sou coveiro aqui, juntando rapaz e homem feito, tem bem 30 anos. Quando ele fala 30 anos, né, porque o príncipe Hamlet está com 30 anos, foi quando Fortinbras teve aquela guerra lá, que já passamos por ela, né? Quanto tempo um homem pode ficar embaixo da terra antes de apodrecer? Olha, se já não estava podre antes de morrer, né? Hoje tem aí muito cadáver pestilento que já quase nem espera a gente enterrar, já está morto mesmo. Durante uns 8 ou 9 anos. Um curtidor aguenta bem 9 anos. Por que ele mais que os outros? Ora, senhor, a pele dele está tão curtida, que é um curtidor, né? Pela profissão, que a água custa a penetrar. Então, fica lá, leva 8 anos para... Essa água é que é a inimiga corroedora do filho da puta do cadáver. Olha, vê aqui esse crânio. Estava enterrado aí há 21 anos. De quem era? Um maluco filho da puta esse aí. O senhor pensa que é de quem? Sei lá, não sei. Que a peste nunca abandone este palhaço louco. Uma vez derramou na minha cabeça um garrafão inteiro de vinho do Reno. É o Yorick. Aí desperta um sentimento no Hamlet, né? Ele brincava quando era criança. Era o bobo da corte, né? Yorick. Pega o crânio e começa a falar com Yorick, né? Como se estivesse vivo. Olá, pobre Yorick. Eu conheci Horácio, um rapaz de infinita graça, de espantosa fantasia. 1000 vezes me carregou nas costas. Quando tinha uns 5 anos, 8 anos, né? E agora me causa horror só de lembrar. Me revolta o estômago. Daqui pendi os lábios que eu beijei não sei quantas vezes. Yorick, onde andam agora as tuas piadas, tuas cambalhotas, tuas cantigas, teus lampejos de alegria que faziam a mesa explodirem em gargalhadas? Nem uma gracinha mais, zombando da tua própria dentadura? Que falta de espírito! Não tem espírito no defunto, né? Menos ainda no crânio. Olha, ao mesmo tempo é que falta de bom humor, né? Olha, vai até o quarto da minha grande dama e diz a ela que, mesmo que se pinte com 2 dedos de espessura, este é o resultado final. Vê se ela ri disso. Por favor, Horácio, me diz uma coisa. O que é, meu senhor? Você acha que Alexandre também ficou assim embaixo da terra? Assim mesmo. Fedia desse jeito? Assim mesmo. A que serventia diz podemos retornar, Horácio? Nada nos impede de seguir o caminho da nobre cinza de Alexandre até achá-lo calafetando um furo de barrica. Pensar assim já é chegar a minúcias excessivas. Não, por minha fé, nada disso. É apenas seguir o pensamento com naturalidade, raciocinando friamente Alexandre morreu. Alexandre foi enterrado. Alexandre voltou ao pó. O pó é terra. Da terra nós fazemos massa. Por que essa massa, sem que ele se converteu, não pode calafetar uma barrica? Por que não, né? A gente, quando constrói casa, assim, com terra e areia, está usando material também que vem da natureza, né? Aqui parece que botei essa observação em vermelho, né? Parece que o Shakespeare está zombando um pouco do Alexandre, da Grécia, né? Que era professor não, aluno do Aristóteles, né? O silogismo de Aristóteles, que era tudo silogismo, né? Sócrates era homem, todo homem é mortal. Sócrates também é mortal, né? Morre. Então, silogismo é uma sequência de raciocínio que você vai emendando um no outro e chega a uma construção que pode levar a um absurdo, né? Não é tão lógico assim, mas faz sentido que você pode usar a terra orgânica e vai ter lá usar o quê? O cadáver de Alexandre para calafetar um buraco lá na parede. Devagar, devagar, vamos devagar, vamos nos afastar. O rei vem aí. Então eles voltam ao esconderijo, que vem
família real, tinha só 2 coveiros. É quando ele retorna do navio, né? Encontra o Horácio, tinha combinado de encontrar num determinado local, tinha mandado uma cartinha e combinou um ponto de encontro com Horácio. Os dois caminhando, passa, tem um cemitério, ele faz esse monte de perguntas, né? Por enquanto não tinha nenhum cadáver, né? Tá chegando agora o séquito, né? Para enterrar a moça, né? Entra a rei e rainha, Laerte, o corpo de Ofélia no caixão, os padres e alguns fidalgos, né? Rainha e os cortesãos. Quem é que eles seguem? E com um cortejo assim tão incompleto? Isso indica que o corpo que segue destruiu a própria vida, com mão desesperada. Era alguém da alta condição. Vamos nos esconder um pouco e observar. Quem fala é o Hamlet, né? Aí aparece o Laerte, o irmão da Ofélia, falando com o padre. Mais alguma cerimônia? O Hamlet está escondido, fala com Horácio. Esse é o Laertes, um jovem nobilíssimo, observa ele. E Horácio era amigo do Hamlet lá da Antuérpia, não, uma cidade onde estavam estudar filosofia, né? Um convidado. Não sabe que no reino tinha o filho do Horácio, do Polônio, Laertes. Esse é o Laertes, apresenta ele ali, né? Primeiro padre, então vai começar a cerimônia. As exéquias foram celebradas nos limites, aqui nos autorizam. Sua morte foi suspeita. Não fosse a ordem superior para a exceção da regra. Quem fala é o primeiro padre, né? Teria sido enterrada em campo não consagrado, até as trombetas do juízo final. Em vez de preces caridosas, pedras, cacos e lamas seriam atirados sobre ela. Tá vendo? Seria banida, né? Contudo, lhe foram concedidas grinaldas de virgem, braçadas de flores brancas e tímpanos de séquito, acompanhando-a à última morada. Aqui o Laerte se aborrece com essa história, né? Não se pode fazer mais nada, nada mais a fazer. Seria profanação, né? Profanaria o ofício dos mortos, seria desrespeitar demais. Já está obedecendo a ordem do juiz, tem que ir com calma, né? Cantar um requiem, como fazemos, para o descanso das almas que partiram em paz. Então não pode cantar, não pode fazer outra cerimônia, fazer um enterro e mais nada. Deponha sobre a terra, ele fica aborrecido, né? Que de sua carne bela e imaculada brotem as violetas. Te digo, padre cretino, minha irmã será um anjo eleito entre os eleitos, quando tu uivares nas profundezas do inferno. Então xinga o padre, né? Aí que o Hamlet fica sabendo. Até ele não sabia que era a morte da Ofélia, né? Teve todo aquele diálogo com os coveiros sem saber. Aparece a rainha jogando flores, flores às flores, adeus. Esperava que fosse a esposa do meu dileto Hamlet. Pensava adornar o teu leito de noiva. Doce criança, não florir tua sepultura. Esperava outra coisa, teve que botar flor na sepultura, né? Tríplice desgraça, caia 10 vezes triplicada sobre a cabeça maldita, cuja ação criminosa privou você de tua inteligência luminosa. Parem um momento a terra, para que eu aperte uma última vez em meus braços. Pulo na sepultura. Cubram agora de pó o vivo e a morta. Eu e ela, né? Até que essa planície se transforme em monte mais alto do que o Monte Pelion, ou do pico do Monte puro firmamento. Aí o Hamlet se aborrece. Aqui fica meio assim. O Jacques Lacan, lá comentando no Seminário 6, disse que ele era apaixonado por ela. Jacques Lacan parece mais doido que outros. Por isso que ele pula, né? O Hamlet avançando. Quem é essa cuja mágoa se adorna com tal violência, cujo grito de dor enfeitiça as estrelas errantes, detendo-as no céu, petrificadas como espantadas ouvintes? Esse sou eu, rei Hamlet, o príncipe da Dinamarca, na sepultura. Ele reivindica para ele a mágoa que diz o Laerte ter, né?
toda essa raiva disso, que cubra com pó vivo, ele vai dizer que quer que seja coberto ele. Que o demônio carregue a tua alma, luta, aí começa uma luta corporal. Hamlet, mau modo de rezar, eu te peço, tira teus dedos da minha garganta, pois, embora eu não seja raivoso e violento, tenho em mim alguma coisa perigosa, que tua sabedoria fará bem em respeitar. Tira as tuas mãos. O rei manda separar, a rainha chama, Horácio, meu bom senhor, se acalme. Os cortesões separam, né? Por esta causa eu lutarei com ele, até que minhas pálpebras parem de pestanejar. Entrou numa luta bizarra dentro de uma cova, né, pela mulher morta. Já tinha dito, né, a gente viu lá quando passou Fortinbras essa frase dele, ó, que minhas palavras sejam sangue. Ele tinha assumido uma postura mais violenta, o príncipe Hamlet. Estava nervoso, né? Agora foi dirigir a raiva dele contra o Laerte. Ó, rainha, ó, meu filho, que causa? Eu amava a Ofélia, 40 mil irmãos não poderiam, somando seu amor, equipará-lo ao meu. Que farás tu por ela? O rei grita, ele está louco. Pelo amor de Deus, deixe-nos só. Hamlet, pelo sangue de Cristo, mostra-me o que pretendes fazer. Vai chorar, vai lutar, jejuar, fazer-te em pedaços, beber no rio, comer um crocodilo? Eu farei isso. Vieste choramingar ou me desafiar saltando em sua tumba? Mande que te enterrem vivo junto dela, que eu farei o mesmo. Mesma frase lá de cima, né? Do Laerte. Parece que o Hamlet reivindica mais direito do que o irmão. Ele talvez vivesse no reino, né? O irmão vivia na França, mas não fica claro, não. Porque se falece a minha esposa, né? Assim, o irmão dela vai sentir muito, mas, enfim, tem uma relação de amor, né? Já que falas bravatas de montanhas, deixa que lancem milhões de acres sobre nós, até nosso solo, esturricando o crânio lá vai falando aqui, né? Meu rugido será igual ao teu. Isso é loucura completa. Fala a mãe, né? E o acesso vai dominá-lo assim por algum tempo, depois manso como uma pomba, quando vê nascer os filhos dourados, o silêncio envolverá acabrunhado. Então ela conhece o filho dela, né? Como disse lá em cima o Cláudio. A mãe é apaixonada pelo filho. Hamlet, ouve, cavalheiro. Por que razão me trato desse modo? Eu sempre estimei, mas não importa. Mesmo que Hércules use toda a sua energia, então a peça aqui fica na região da conversação que vai resultar daqui a pouco no duelo, né? O rei, eu te peço, bom Horácio, toma conta dele. Tá vendo? Sempre quem vai tomar conta do príncipe Hamlet é o amigo universitário dele, que é um confidente, é o que não trai e é o que guarda os segredos, não revela para ninguém o que ele sabe do amigo confidente, né? Aqui em Machado seria o amigo Pílades e Orestes, que também tem amizade onde há um respeito, um parceiro não entrega o outro, né? É o caso aqui, então, de Horácio com Hamlet. Sai, Horácio. Ele fala para Hamlet, fortalece a tua paciência com nossa conversa de ontem à noite. Vamos dar continuidade à nossa decisão. Aqui é o Hamlet falando, né? Não, é o rei. A conversa de ontem à noite é de ele ter uma disputa com o Hamlet. Vamos dar continuidade dessa. Boa, Gertrudes, manda vigiar o teu filho. Esta tumba terá um monumento duradouro. Em breve chegará a nossa hora de paz. Se agirmos até lá com paciência audaz. Nós estamos aqui, então, no ato 5, agora vai começar a cena 2, a última cena da peça. Sala do castelo, entra Horácio e Hamlet, só os dois. E quanto a isso basta. Vejamos então o resto. Recorda-te de todos os detalhes. Como não recordar, senhor? Amigo, em meu coração havia uma espécie de luta que me impedia de dormir. Vai falar aqui do navio, né? Como é que ele fez para escapar do navio? Levava ele para ser morto na Inglaterra, né?
luta que me impedia de dormir. Me sentia pior do que os amotinados presos nos porões. Fui impulsivo, mas louvada seja a impulsividade nessa hora, né? Graças a Deus que eu tive aquele ato impulsivo, né? Do que ficar acomodado também. Pois a imprudência, às vezes, nos ajuda. Onde fracassam as nossas tramas muito planejadas, isso nos deveria ensinar que há uma divindade dando a forma final aos nossos mais toscos projetos. Interessante, né? Como se tivesse uma divindade justificando você também ser impulsivo, e hora que você não pode ficar sempre esperando. E aí Horácio concorda, nada mais certo. Subindo da minha cabine, uma manta enrolada nos meus ombros para se esconder, né? Tateando no escuro, encontrei o que queria. Botei as mãos no pacote desejado e voltei finalmente ao beliche, né? Pegou um pacote que ele tinha visto. Deixa eu pegar esse pacote e ver que pacote é esse. Nesse golpe de audácia, meu medo dominando meus escrúpulos, violei o selo do despacho solene e encontrei, aí Horácio, a canalice real, uma ordem precisa, alicerçada em muitas e variadas espécies de razões concernentes à segurança do rei da Dinamarca, né? E também da Inglaterra, falando dos horrores e fantasmas que se surgiriam se eu continuasse vivo. De modo que, a primeira leitura, e sem perder tempo, não, nenhuma, nem mesmo de afiar o machado, né? Deviam me cortar a cabeça, chegando lá. Será possível? Aqui está o despacho. Leia depois, com calma. Queres ouvir como eu procedi? Estando assim preso na rede de velhacarias, e antes que eu pudesse enviar um prólogo ao meu cérebro, o cérebro já tinha iniciado o drama. O pensamento interno era automático, né? Eu me sentei, inventei uma mensagem, escrevia com letra burilada, como qualquer de nossos estadistas. Eu, antigamente, considerava uma baixeza escrever com letra caprichada. Me esforcei o que pude para esquecer essa arte subalterna, as formalidades, né? Tem horas que precisa ser a formalidade, né? Saber também usar as formalidades. Dirigindo-se de um rei a outro rei, né? Mas, nesse momento, amigo, ela me prestou um serviço inestimável. Uma arte subalterna, que ele considera uma arte inútil, mas foi útil. Querem saber agora o teor da mensagem? Claro. O rei da Dinamarca faz um apelo premente, aqui ele dizendo a mensagem que escreveu, né? Já que o rei da Inglaterra é seu fiel tributário, já que o amor entre os dois deve florir como as palmas, já que a paz deve sempre trazer sua coroa dourada, servindo de união entre as duas amizades e muitos outros jaques, jaque, da maior importância, para que, visto e conhecido o conteúdo da carta, sem qualquer outra deliberação grande ou pequena, seja dada morte aos portadores, não lhes concedendo nem tempo para a confissão. E como é que você selou o escrito? Até nisso, o céu me foi propício. Tinha na bolsa o sinete de meu pai, aquele carimbozinho que bate, né? Carimbo real. Cópia fiel do selo da Dinamarca, dobrei a folha como estava a outra, assinei-a, timbre, né? Coloquei-a no lugar da verdadeira, como as fadas trocam uma criança. Muito cuidado, né? No dia seguinte, aconteceu a abordagem. Tudo o que vem depois já é do seu conhecimento. Então, a abordagem que aconteceu, o navio pirata que salvou lá, o piloto do navio, né? Então, Guildenstern e Rosencrantz se foram, ora, homens, os dois cortejaram tudo pelo cargo. Não penso na minha consciência. Sua destruição procede do próprio intrometimento. É perigoso para os infratores se meterem entre o passo e a estocada das pontas furiosas de inimigos potentes. Horácio, céus, que rei é esse? O Cláudio, né? Que até agora ele não tinha... Que pergunta então ele faz, né? Que rei é esse? Pois é. Não achas que é meu dever agora, com esse que matou o meu rei e prostituiu minha mãe, e se interpôs entre a eleição ao trono e as minhas esperanças de ser rei, né? E lançou o anzol da infâmia para pescar minha própria vida? Não é meu dever de consciência abatê-lo com as suas próprias armas?
E não seria criminoso deixar que esta pústula da natureza continuasse a disseminar a sua virulência? Mas logo ele vai receber notícia da Inglaterra contando o que aconteceu por lá, e não demora. O intervalo, né, o tempo corre a meu favor, né? Até chegar eu tenho tempo. A vida de um homem é só o tempo de contar um. Mas estou muito triste, Horácio, por ter me excedido com Laertes, pois na imagem da minha causa, vejo o reflexo dele, os dois, né, querendo atingir o Cláudio, né? Vou cortejar a sua amizade, porém com franqueza. Sua ostentação de dor me deixou numa fúria indomável. Aqui vai entrar Osric, mensageiro, para avisar do duelo, né? Convidar ele. Minhas boas-vindas a Vossa Senhoria por ter retornado à Dinamarca. Lhe agradeço humildemente à parte. Conhece esse pernilongo? Tem alguma coisa aqui? Estou só lendo aqui, igual uma máquina de leitura, né? Audiobook. Como é que estão aqui os nossos... Está lendo aqui no vazio também, é terrível, né? Está acompanhando, Mary, Leila? Eu estou acompanhando, só estou meio calado aqui. Ah, tá. Estou acompanhando. Bom, vamos supor que os colegas estão ficar também mexendo aqui, se a pessoa não... Né? Fica tranquilo, quem quiser... Estou acompanhando, sim. Está conseguindo? Tá bom. Tá vendo? Tá bom o som também. Então, chega o Osric, né, dizendo aqui o seguinte, tá suave obrigado. Então, ele vai falar, acaba, chegou o Osric, né, é um pernilongo, conhece o pernilongo? Não, meu senhor. Sempre falando pro lado, assim, porque tá chegando, né. Aí ele fala com Horácio, então estás em estado de graça, conhecê-lo é um pecado, ele tem muita terra, é fértil, aqueles que chamavam na época senhores feudais, né, e almoçavam com o rei. Quando um animal é senhor de animais, tá vendo? Muito animal, né? Acaba tendo a manjedoura na mesa do rei. Quando o animal, um senhor feudal, tem muitos animais, convidado para almoçar com o rei. É uma cacatua, mas, como eu disse, possui vastas áreas de bosta. Osric comenta, né? Doce Senhor, se Vossa Graça pudesse dispor de algum vagar, eu lhe transmitiria uma coisa emanada de Sua Majestade. Usa uma formalidade, né? Eu a receberei, Senhor, com toda disponência. E pode colocar o cobre crânio onde é devido, na cabeça. Aí ele faz o exercício de linguagem condizente com a posição, mas usando de ironia, né? Agradeço a Vossa Senhoria, mas faz muito calor. Não pode crer, faz muito frio, venta do norte. Só agora percebo, meu senhor, realmente faz frio. O meu temperamento está bem quente e abafado. Ele fica mudando, né? Excessivamente quente e abafado, meu príncipe. O outro só concordando. Tudo que ele fala, o outro concorda. Está até sufocante. Como se fosse, eu nem sei dizer como. Mas, meu senhor, Sua Majestade conjurou-me a informá-lo de que fez uma grande aposta sobre a sua cabeça. A coisa é a seguinte. Eu lhe suplico, não se esqueça. A cena para ele botar o chapéu. Não, meu senhor, agora não vou botar o chapéu, não. Lhe asseguro que assim estou mais à vontade. Senhor, aqui na corte, recentemente chegado, está Laertes. Crê-me, pode crer, um absoluto cavalheiro, cheio das mais excelentes distinções, de trato amabilíssimo, aparência nobre. Na verdade, falar de seus méritos é falar do Atlas e do calendário da fidalguia, pois todos encontram nele o compêndio do comportamento que um cavalheiro deve seguir. Senhor, o definimento dele não sofreu perdição na sua boca. Embora eu saiba que dividi-lo inventarialmente tontearia a aritmética da memória, e seria apenas desviarmos da rota um barco tão veloz, mas concordo na veracidade do seu panegírico. É uma alma muito bem dotada, com uma essência de tão peregrina raridade que, para dizer a verdade final,
só encontra semelhante no seu próprio espelho, e só pode segui-lo a sua sombra, ninguém mais. Osric, Vossa Senhoria fala dele com infalibilidade. E o correlacionamento, senhor? Por que embrulhar o cavaleiro neste mau hálito verbal? Perdão? Aí Horácio entra. Não entende a própria língua numa outra língua? Tá vendo a frase? Vamos, senhor, só um pequeno esforço. Em que implica ter evocado tal donzel? Laertes? Horácio para Laertes. Sua bolsa de metáforas esvaziou, já gastou todas as palavras de ouro. Shakespeare vai pondo essas frases na boca do Laércio, né? Do Horácio. Porque a metáfora, né, que usou aqui para referir ao Laerte, ele pergunta, né, e não ele antes pergunta, em vez de já dar sequência à conversa. Está falando do Laertes? Aí que o Horácio intervém dizendo que não está entendendo a metáfora, né? O Machado faz muito isso. Está entendendo a metáfora? Conseguiu entender a metáfora? Aí ele responde, ele mesmo, senhor, sabemos bem que o senhor não é ignorante. Ainda bem. Se fosse o contrário, eu me sentiria envergonhado. Se fosse você o ignorante, eu teria envergonhado. Que o senhor não é ignorante da excelência do Laerte. Não conheço bem sua excelência. Enquanto fala da excelência do Laerte, ele devolve, né? Quem é o senhor, Osric? Sua excelência é quem? Tá vendo? A excelência de Laertes, o renome de que goza, seu mérito incomparável no manejo de uma arma branca. Qual é a arma dele? A daga e florete. Aí agora já tem duas. Falou o manejo da arma branca, né? O rei, meu senhor. O rei apostou com ele 6 cavalos berberes, contra os quais Laertes exigiu, me disseram, 6 floretes, 6 punhais, com todos os acessórios, cinto, alça, baudriers, enfim, tudo. 3 desses baudriers são peças refinadas, combinando divinamente com os punhos. O que é que Vossa Senhoria chama de baudriers? Aí Horácio. Sabia que o senhor teria que recorrer às notas marginais, né? Aquelas palavras nas margens do dito, assim, que você passa uma mensagenzinha escondida, né, no canto da folha. Que palavra foi essa? Baudriers, senhor, são os suportes. A frase seria mais suportável se levássemos bandeiras a tiracolo. Mas, enquanto isso, vamos chamar de talabartes. Relembrando, 6 cavalos berberes, 6 espadas, seus acessórios, 3 talabartes, concepção luxuriosa. Essa aposta francesa contra a dinamarquesa. Então, estão havendo uma aposta de um contra o outro, né? Tem uma aposta feita no Hamlet de ganhar a disputa, ganharia 6 cavalos, né? E se o Laertes ganhasse, ganharia esse monte de apetrecho. Osric, o rei, senhor, apostou que, numa dúzia de passos entre o senhor e Laerte, este não levará vantagem de mais do que 3 toques. Como diz lá em cima, o rei era obrigado a estar ao lado do príncipe, né? Mesmo que quisesse o príncipe morto, fingidamente, por causa da mãe, ele aposta no príncipe, né? Mas já tinha combinado de dar veneno. Vamos ver aqui. Laertes impôs como condição que os assaltos, então, sejam 12, não 9. 3 estocadas, né? 3 toques, 3 estocadas. Basta arranhar 3 vezes a pele do outro. Hamlet. Senhor, vou passear um pouco nesta sala, se assim agradar a sua majestade. Este é o momento de descanso do meu dia.
Mandem trazer os floretes, caso o cavaleiro concordar e o rei permanecer em seu propósito, eu vencerei por ele, se puder, se não puder, ganharei apenas a vergonha e as estocadas a mais. Devo levar a resposta? Sim. Mas pode usar os floreios e meneios que lhe são naturais. Aceite, vossa senhoria, os meus serviços. Aceito, aceito. Faz bem em oferecer ele próprio os seus serviços. Nenhuma outra língua o faria tão bem. Olá, Lucas. Boa noite. O Lucas tem um compromisso no domingo, sempre chega às 9 horas, está chegando agora. Faz bem em oferecer ele próprio o seu serviço, nenhuma outra língua. Horácio, uma ave inexperiente, né? Porque é um senhor feudal, né? Que almoça com o rei, mas não tem ainda muita bagagem para fazer essa mediação, né? Que é o caso que o Cláudio encarregou esse Osric, né? De mediar uma conversa entre o rei, o Hamlet e o Laertes, né? Para negociar o duelo, né? Ele ia para um lado, ia para o outro, provavelmente, até chegar a um acordo. Então, era uma ave inexperiente nessa parte da realeza, né? Hamlet já cumprimentava a teta antes de mamar, como tantos outros da mesma ninhada, que nossos tempos frívolos estimulam, só conseguiu pegar o tom da moda e o lado superficial das relações. Uma espécie de espuma que flutua sobre as opiniões mais sérias e amadurecidas. Não resistem ao menor sopro de prova, estouram. Interessante essa passagem, porque logo em seguida vai ter o Rei Sol, né, depois a Revolução Francesa, em 1789. Quer dizer, tinha um ambiente assim. É bom ver essa narrativa, que é histórica de uma época, né? Gente frívola, né, em cima só daquelas aparências, ele dizendo, né? Superficial das relações, né? Uma espuma que flutua. Um jogo de poder, né? Entra um fidalgo. Fidalgo pergunta: Meu senhor, sua majestade mandou cumprimentá-lo através do jovem Osric, o qual de volta lhe comunicou que o senhor o espera nesta sala. Sua majestade deseja saber se o senhor continua no propósito de se bater com Laertes ou se espera desejar mais tempo. Estou firme no meu propósito, que se ajusta à vontade do rei. Se ele está preparado, aí vai. Rei e a rainha estão descendo, né, em boa hora, vão chegando, a rainha chega o pessoal, eis aí um bom conselho. A rainha, né, o fidalgo diz, a rainha deseja que antes de começar o assalto, o senhor dê um acolhimento amável ao Laertes. Bom conselho. Aqui o Horácio faz o prognóstico, né, na mão de Shakespeare. Vai perder essa aposta, meu senhor. Então anuncia o final que a gente já sabe. Não creio. Desde que ele foi para a França, tenho me exercitado sem cessar, eu vencerei, com as estocadas de vantagem, não somente 3, né? Você nem imagina a angústia que tem no coração. Como não? Não passe tolice, só uma espécie de pressentimento, desses que perturbam as mulheres. Se há algo... Então, ele fala de uma angústia, mas é uma angústia falsa. Eu estou tranquilo, né? Pressentimento que perturba só gente fraca. Se há alguma apreensão em seu espírito, obedeça. Providenciarei para que não venham, dizendo que o senhor não está preparado. Em absoluto. Desafio os maus presságios, né? Ele falou que vai perder, é um mau presságio. Existe uma providência especial até na queda dos pássaros, de um pássaro. Se é agora, não vai ser depois. Se não for depois, será agora. E se não for agora, será a qualquer hora. Estar preparado é tudo. Se ninguém é dono de nada do que deixa, que importa a hora de deixar? Vendo? Seja lá o que for, entra um rei, rainha, entra os fidalgos, servidores, Osric, entra com vinho, frasco, entra um monte de gente, vem, Hamlet, vem e aperta a mão, que a minha mão te estende. Então, um bota a mão do outro para dar o aperto de mão, né? Hamlet, dá-me teu perdão, Senhor, eu te ofendi. Aqui vem uma passagem de uma das mais belas, né, que eu achei nesse texto.
que é o Hamlet pedindo perdão por ter se exasperado lá naquela conversa sobre a Ofélia. Ele admite que errou naquele instante, que ele exagerou, né? Dá-me teu perdão, Senhor, eu te ofendi, mas me perdoarás como um cavalheiro. Os presentes sabem, eu e tu mesmo deves ter ouvido que fui atacado por cruel insânia. O que eu fiz que tenha agredido tua natureza, teu temperamento, honra ou consciências, proclamo aqui que é a loucura. Foi Hamlet quem ofendeu Laertes? Hamlet jamais. Se Hamlet foi posto fora de si, e com Hamlet fora de si ofendeu Laertes, não é Hamlet quem ofende, e Hamlet o nega. Quem ofende, então, a sua loucura. E se é assim, Hamlet está na parte ofendida. A minha loucura atacou. Até eu me sinto magoado com o que eu fiz, né? A loucura também é sua inimiga. Senhor, diante desta audiência, que minha negativa de qualquer má intenção tire do seu generosíssimo espírito a ideia de que tirei minha flecha sobre a casa e feri meu irmão. Que belo poema para pedir desculpa, né? Quando você está ensandecido, assim, a pessoa percebe, isso aí não é o Adelmo, isso aí não é o meu irmão, a pessoa está passando do limite, dá licença, vai tomar uma cerveja, vai, depois você volta. A gente perde as estribeiras de vez em quando, aí apresenta as desculpas, né? Uma linguagem aqui, então, bem fidalga, né? Assim, bem no nível da nobreza real, né? Que é o que o Shakespeare também mostra. Quer dizer, o príncipe tinha preparo para ser rei, né? Que a gente falou lá no início, né? Ele fazia filosofia lá na Alemanha, né? Estava preparando-se para assumir, por determinação do pai dele, tinha conhecimento da linguagem formal, então, né? Exigida no nível alto da sociedade, era treinado em armas e conhecia a filosofia, né? Necessária para ser um bom rei. Aí o Laertes não aceita, não. Estou satisfeito nos meus sentimentos, cujos impulsos, neste caso, me incitariam a um ato de vingança, mas no que toca a minha honra, me mantenho onde estava e não aceito reconciliação. Até que conselheiros mais velhos, sábios na matéria, me deem julgamento do meu nome. No entanto, ele está também se desculpando, né? Algum conselheiro mais antigo da corte, né? Poderia. No entanto, recebo como o afeto que oferece, e prometo respeitar afetivamente, né? Mas o duelo não está suspenso. Aceito com isso com ânimo sincero, e jogarei lealmente a aposta fraternal. Os floretes, senhores, vamos lá. Vamos, um aqui para mim, serei o floreado do teu hábil florete, Laertes. Como uma estrela numa noite negra, a tua perícia brilhará mais visível que nunca, refletida na minha incompetência. Tu zombas de mim, por esta mão te juro. Entrega os floretes, jovem Osric. Primo Hamlet, conheces a aposta? Muito bem, senhor. Vossa Majestade protege a parte mais fraca. Aqui é ambíguo, né? Ambiguidade aqui, porque protege ele, né? Mas ele diz que é mais fraco, ele sabe que vai ganhar. Então, assim, protege o outro lado. Suspeita que tem o interesse do rei nesse duelo para que ele morra, né? Nessa frase tem incluído aqui essa suspeita, né? Você protege o Laerte, quer que ele me mate. Não temo por isso. Já viemos lutando, mas ele progrediu. Daí tua vantagem. Experimenta o florete. Este é muito pesado. Dá um outro. Laerte, o Hamlet também experimenta. Este me serve. São todos do meu comprimento? Sim. Coloque os jarros de vinho nesta mesa. Se Hamlet der o primeiro ou o segundo toque, ou devolver o toque no terceiro assalto, que os canhões disparem de todas as ameias. O rei beberá ao fôlego de Hamlet. Aí esse copo está envenenado, né? Está fingindo. Jogando na taça uma pérola única, o veneno.
mais preciosas do que as que 4 reis sucessivos usaram na coroa deste reino. Eu não sei se era hábito jogar uma coroa de pérola que tinha na coroa do reino dentro de um copo de vinho, assim como saudação. De qualquer maneira, essa aqui está envenenada. Dei-me as taças, que o tambor fale as trombetas. As trombetas aos canhoneiros, os canhões aos céus e à terra, o rei está brindando a Hamlet. Em guarda, aí vai o duelo, né? Um toque, bem visível. Quem conta é o Osric, né? Que é como uma espécie de um juiz. Aí retoma, né? Um momento, dei-me a bebida. Hamlet, esta pérola é tua. Envenena a taça com a pérola, né? Ele está vendo que o Hamlet vai ganhar. Começa a preparar, então, o plano B, que é envenenar ele através de um copo de bebida em homenagem, né? A tua saúde, soam trombetas, tiros de canhão, deem esta taça ao Hamlet. Ele está com medo de o Hamlet dar logo mais 2 toques. Mais um assalto. Antes, o Hamlet fala, né? Deixe aí a taça. Toquei outra vez. Que diz agora? Tocou, eu reconheço. O Laerte reconhece. Admite o segundo, né? A espada que estava envenenada está na mão do Laertes. A espada que tem o Hamlet não tem veneno. Então, deu 2 toques, não acontece nada, né? O rei diz, nosso filho vai ganhar. A rainha, está suando e sem fôlego. Aqui, Hamlet, toma meu lenço, enxuga a testa. A rainha brinda sua fortuna. Pega a taça envenenada. O Hamlet, gentil senhora. Gertrudes, não beba. Aí começa a dar tudo errado o plano do rei, né? Rainha, vou beber, meu senhor. Rogo que me perdoe. Beber antes da hora. Não era para ela. Era para o Hamlet, né? O rei, a taça envenenada. Tarde demais. A rainha oferece a taça a Hamlet. Não, ainda não, senhora. Bebo daqui a pouco. Deixa eu enxugar teu rosto, Laerte. Vou acertá-lo agora, meu senhor. Não acredito. Laerte, à parte. Isso, e, contudo, faço isso quase contra a minha consciência, porque agora ele já está pressentindo, assim, tem alguma coisa errada nessa história, né? Ele sabe que está envenenada, né? Se ele tocar, mata o príncipe Hamlet, mas ele está pressentindo alguma merda aí, né? Hamlet, em guarda para o terceiro assalto. Laertes, tu estás brincando. Eu te peço, ataca com a maior violência. Receio que esteja querendo me fazer de bobo. Que acha isso? Em guarda. Nada. De nenhum dos 2 lados não conseguiram se atingir. Aquele golpe que dá no ar assim, né? Aí o Laertes, toma essa. Laerte fere Hamlet. Na violência, na confusão, as armas trocam e até isso o Shakespeare bota na peça, né? As armas trocam, ele pega a espada trocada e Hamlet fere Laertes. Então agora os 2 estão envenenados, né? Separem-nos, estão furiosos. Não, continua, ataca, a rainha cai. Socorro à rainha. A rainha, ela desmaiou, né? Viu o filho ferido. Eles pensam que é isso. Os 2 estão sangrando. A Hamlet. Como está, meu senhor? Como está, Laertes? Preso como um engodo em minha própria armadilha. Quer dizer, ele está ferido com a espada que ele sabe que está envenenada a espada dele, né? Morto com justiça por minha própria traição. Como está a rainha? Desmaiou quando os viu ensanguentados. Aqui o rei, coitado, né? O plano dele já foi para o espaço, viu que vai morrer todo mundo, menos ele, né? Ele deve pensar em se safar, né? A rainha, não, a bebida. Ó, querido Hamlet, a bebida está envenenada. Fui envenenada. Quem viu o que era a série Os Borgias, quem viu outros acontecimentos de filme, dentro da igreja tinha muito envenenamento também, né? Pelo poder, né? O Papa, era o candidato a Papa, foi envenenado.
Hamlet, ó infâmia, ei, tranquem as portas, traição, procurem o traidor. Laertes cai. Está aqui, Hamlet. Hamlet, você está morto. Nenhum remédio no mundo poderá te salvar. Não sobra em ti meia hora de vida. Então, Laerte avisa agora, já percebeu toda a trapaça, né? O instrumento traidor está em tua mão, sem proteção e envenenado. O torpe estratagema se voltou contra mim. Olha, eis-me caído, para não me erguer jamais. Tua mãe foi envenenada, não posso mais. O rei é o culpado. Aqui ele pega a ponta envenenada, fere, atinge o rei. Todo mundo grita, né? Traição no reino da Dinamarca. Defendam-me ainda, amigos. Estou apenas ferido. Hamlet, o rei fala, toma, rei maldito, assassino, incestuoso, e xinga, sabe que vai morrer, segue minha mãe, morre também. Laerte teve o que merecia, o veneno que ele próprio se preparou. Troca o teu perdão com o meu, nobre Hamlet, que minha morte e a de teu meu pai não pesem em ti, nem a tua em mim. Então tem essa fala final, né, bem comovente, né? O céu te absolva, vai, eu te sigo. Eu estou morto, Horácio. Pobre rainha, adeus. A todos vocês que estão pálidos e trêmulos diante deste drama, que são apenas comparsas ou espectadores mudos desta cena. Se me sobrasse tempo, mas a morte, essa justiceira cruel e inexorável nos seus prazos, eu poderia lhes contar, mas que assim seja. Estou morto, Horácio, você vive. Explica a mim e a minha causa fielmente àqueles que duvidam. Então, desde lá daquele início, que a gente viu a conversa com o pai, né, até o fim, ele sabendo do golpe, agora no final concretizou. Não esperes por isso, não sou dinamarquês, sou mais um romano antigo, aqui tem um pouco de bebida, levanta a taça. Se você é um homem, me dá essa taça, larga pelos céus, deixa comigo. Ó Deus, Horácio, que nome execrado, viverá depois de mim. Se as coisas ficarem assim ignoradas. Então ele quer que ele viva para narrar a bela história que era a do pai dele e a dele como gente do bem, né? Se jamais me tiveste em teu coração, renuncia ainda um tempo a bem-aventurança e mantém teu sopro de vida neste mundo de dor para contar minha história. Escuta disparos ao longe. O que são esses barulhos de guerreiros? Fortinbras retornando da Polônia. Mandou dar uma salva marcial aos embaixadores da Inglaterra. Horácio, eu morro. O poderoso veneno domina o meu espírito. Não vou viver para ouvir notícias da Inglaterra, mas profetizo que a eleição recairá em Fortinbras. Ele tem o meu voto agonizante, diz-lhe isso e fala de todas as ocorrências, maiores e menores, que me impulsionam. O resto é silêncio. Assim estoura um nobre coração. Boa noite, amado príncipe. Revoadas de anjos cantando te acompanhem ao teu repouso. Por que se aproximam esses tambores? Entra Fortinbras com os seguidores, né? Onde é o espetáculo? Pergunta Fortinbras. O que é que esperava ver? Se é um quadro de horror e infelicidade, não procures mais. Este monte de cadáveres é um grito de extermínio. Ó morte orgulhosa, que festa se prepara em teu antro sinistro? Para que tenhas derrubado tantos príncipes num só golpe sangrento. Aqui, então, tem um comunicado final, né? Que Fortinbras vai herdar. Vamos ler. Horácio, não de sua boca. O primeiro embaixador pergunta. A cena é sombria. Nessas mensagens da Inglaterra chegam tarde demais. Os dois morreram lá, né? De que recebemos nossos agradecimentos? Não de sua boca. Se ainda tivesse a capacidade viva do agradecimento, jamais deu ordem para que fossem mortos. Ele mente, né? Mas como chegaram aqui logo após esta luta sangrenta, das guerras por um e outro da Inglaterra, ordenem a ele que esses corpos sejam colocados à vista do povo, numa sala, numa essa bem alta, e deixem
que eu relate ao mundo, que ainda não o sabe, como essas coisas se passaram. Parece que o Shakespeare quer transmitir essa notícia ao mundo, né? Me ouvirão falar de atos carnais, sanguinolentos e contra a natureza, julgamentos fortuitos, assassinatos casuais, mortes instigadas por perfídias e maquinações, como um epílogo, maquinações confundidas, caindo na cabeça de seus inventores. Parece que aquela frase assim que retorna, né? A lei do retorno, que agora estão usando muito, assim, o que você faz retorna sobre você, né? Caindo na cabeça de quem inventou. O meu relato trará a verdade inteira. Fortinbras, nos apressamos em te ouvir. Convocaremos os mais nobres para essa audiência. Quanto a mim, é com pesar que abraço minha fortuna. Tenho neste reino alguns direitos jamais esquecidos, que a ocasião propícia me obriga a reivindicar. Disso eu também terei motivo de falar, em nome de alguém cuja voz poderosa arrastará outras consigo, mas que tudo se faça bem depressa, enquanto os ânimos ainda estão perplexos, e antes que novas desgraças aconteçam, por enganos e intrigas. E 4 capitães, aí vai, né, Fortinbras, carreguem Hamlet como soldado para um cadafalso. É evidente que, se houvesse reinado, seria um grande rei. Tá vendo? Reconhece, então, que a música levar os copos termina, né? Conseguimos ler o Hamlet do início ao fim, os 5 atos, né? A luta pelo poder, como que as intrigas acontecem e permanentemente se repetem. A gente viu aqui, né, falamos da última vez, toda aquela jogada que teve e que acabou levando Cunha à morte, né? Cunha, Renan Calheiros, Luiz Guskin do PT, gente lá, Palocci, né? Foi caindo uma carta, caindo outra carta, caindo outra carta. Moro ascendendo ao topo, depois Moro caindo do topo, sobe Bolsonaro, cai Bolsonaro, que até hoje, essa loucura que é o jogo pelo poder, é tão interessante como que envolve, né, uma podridão humana quando você pensa em reinar. Deve ser, será que é bom ser rei, ser presidente, ser ministro? Aqui que leva isso, né? Então ele põe o diálogo dos coveiros, com as caveiras na mão, bota aquele monte de elemento material na vida, né? Toda a esnobação do narciso, da vaidade humana, e no final a gente vai terminar no cemitério, né? Essa sede cega pelo poder e não pelo trabalho de governar, né? É só para se manter num status, né? É. Quer dizer, você ter uma vida com nome limpo ainda conta mais do que... Não pensando em morte, nem em céu, nem em posteridade, não. É consciência tranquila, né? Você dormir no travesseiro, saber que não tem nenhum inimigo na cidade, né? Você anda assim desarmado, né, na cidade. Pior coisa é você saber que você tem um inimigo que pode estar armando alguma coisa contra você, né? Eu acho O que seria a glória vira uma prisão, né? que vira uma prisão, né? Você tem um inimigo que você está objetivando a glória, você venceu alguém que saiu derrotado e que está lá jurando vingança, né? Por exemplo. É uma sensação que a gente, né? Qual é o prazer que tem você vencer alguém assim que sai derrotado, né? The winner takes it all. Me passou aqui uma pessoa que foi feito um pequeno áudio essa semana, né? O vencedor leva tudo, né? E o derrotado, como é que pode, né? Você querer viver num mundo onde você sai vencedor, sabendo que foi uma trapaça essa vitória, e querer dormir em paz, né? Tem que andar com segurança, né? Ô, Lucas, você está querendo falar? Tá, vamos ver aí. O microfone está com problema, hein?
Não, eu deixei ligado, mas aí eu tava esperando você finalizar a sua linha de raciocínio. Pode falar, à vontade. Ah, tá. Não, você falou dessa questão de poder e tudo, e aí eu fico também na história, como o Getúlio Vargas tratou sobre isso também, né? No período da República Velha, entre dois, vamos dizer assim, duas máquinas fortes, o Império do Café e Minas Gerais, e ele tinha que ter essas pessoas ao seu redor para governar, porque assim ele ficava vigiando. Mas ao mesmo tempo, se você ler a história dele, nas tardes das noites, ele só ficava num palácio acho que o palácio acho que é os cadetes, né? Dos cadetes, sozinho, jantando, sem ninguém por perto. Aí você falando isso, às vezes, até também aquelas pessoas que você tá ao redor para escolher, você também sofre vamos dizer assim, nos seus momentos mais escuros, que eu posso dizer assim. Isso também pode ser considerado também como uma morte, né? Porque ao todo ao seu redor, nada vai surtir um fruto do que você quer que seja. Tudo ao seu redor é tudo uma maçã podre, só esperando a contaminar a pessoa que está ali naquele poder. Aí tem que saber lidar também com isso também, né? Por isso, né, que lá no julgamento de Sócrates, ele dizendo que ele não queria nunca um cargo público, que questionaram ele, né? Tem a questão que é feita. Ele sempre debatia com A, B, C, D, E, um monte de gente debatendo, mas ele nunca quis um cargo, né? Porque ele diz, todos os que aceitam um cargo acabam se envolvendo em corrupção. Isso tem 2.500 anos, né? Assumir um cargo, pronto. Ser gerente, né? Ser diretor, presidente, tem que excluir um, nomear outro. É visado como... Aí é um problema. Que é difícil agradar a todos, né? Então, Temos aquele Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ele tem aquele corte de cabelo bizarro, horrível. Diz que ele mesmo corta o próprio cabelo. Com medo de que alguém chegue assim, né? Ele tá lá cortando, pode muito bem cortar a garganta dele. é ele É mesmo ele que mesmo, corta, é ele mesmo que corta o próprio cabelo. para ter medo de barbeiro chegar com navalha perto dele. Vem alguém por trás cortando seu cabelo, pode cortar sua garganta. Isso aí. É um nível de loucura pelo poder. É. É hora de começar a conversar um pouco sobre essa peça, né? Que a gente vai ler depois. Rodrigo tinha falado A Tempestade, né? Nós encerramos já as leituras de Machado de Assis. Estamos lendo agora outras obras. Na quinta-feira, estou lendo o Descartes. Encerramos aqui hoje o Hamlet. Eu não vim com nada preconcebido. Vou pensar aqui nos próximos dias. Alguém tinha sugerido. Alguém tinha sugerido outra leitura, eu não lembro qual é o nome. Mas eu não sei se era para as leituras de quinta ou era para as de domingo. Domingo, Alguém na quinta, a sugeriu. gente tem ainda o Descartes, que tem que terminar. Domingo está vagando. Talvez aquela leitura do Lavelle, né, o Narcisismo, que é um livro que a Juliana deu, o Adriano começou a ler, achou bom. É um livro bom, é difícil, né? O Lavelle ataca justamente no particular do Narciso, né? Ele fica ali sobre a imagem e o corpo, um questionamento muito profundo, difícil de... Porque se você... Acho que foi esse mesmo que sugeriram, pelo que eu tô lembrando. O erro de Narciso, né? Porque fica igual a Maria G, entre a imagem e o corpo, né? Entre a imagem e o corpo. Quer dizer, a pessoa quando tem, igual no Covid, aquele medo da morte, você tem um câncer, tem uma doença grave, você tem medo de morrer, você se despe todo, corre para o médico, abre o jogo, doutor, que merda eu fiz, que está acontecendo, que eu estou em perigo de vida, você confessa os crimes, né? Tudo que você fez de errado. Então, nessa hora, a imagem é jogada no lixo, né? Quem fez um excelente comentário sobre isso foi o Biratão um dia.
Ele fala assim, nessa hora a imagem não vale nada, você está todo arreganhado, corta o corpo, né? Então vamos ver o que tem na perna, pode ser alguma coisa, tem uma bala na perna, alguma coisa que está gangrenando, né? Emergência, emergência, e você aceita ser todo violado, né? Corta para cá, abre o pulmão, o coração. Então nessa Eu hora a gosto imagem, de. né, você quer ficar vivo, você pode sair de lá todo costurado. Como é, né? O cara abre às vezes de cima e embaixo assim, para abrir o corpo inteiro, ver por dentro. Em Então, 2018, né? Hã? em 2018 eu fui internado, né? Para me segurar lá, eles tiveram que me amarrar. Então era aquela coisa humilhante. Eu tinha que usar fralda, porque eles, além de me amarrar, me deixavam dopado. E amarrado, aí eu tinha que fazer as necessidades, depois tinha que alguém me limpar igual um bebê É, por um bom tempo, assim, por alguns dias. Depois aí suspenderam essa coisa de me deixar dopado, aí eu fiquei internado mais alguns dias. Nem quando foi mais ou menos no último dia, como eu sabia que o último dia seria na sexta-feira, eu sabia que eles suspendem as altas até a segunda, então eu meio que me evadi. Só que, assim, pacificamente. Ai, ai, é difícil. Eu então, fiquei. quando a vida corre perigo, né? Você aceita e, o contrário, também tem a situação em que há uma preferência pela imagem, quando, por exemplo, acontece o suicídio, né? Você escapa da vida porque não suporta a existência, está toda ela organizada, o corpo não tem nada, está bem e tudo mais, devido a não ter coragem de encarar os demais, se mata, né? É o Não inverso. foi esse, não foi esse meu caso. Eles me dopavam e me amarraram porque eu não ia ficar aí no hospital. Eu queria escapar. Eu não, eu quero ir pra casa, eu me trato em casa, pô. Eu tô ficando louco. É. Problema de saúde que acho que não foi tão necessário. Aí acabou que eu saí de lá com algumas. No hospital com algumas sequelas. Por exemplo, meu braço para voltar ao normal ficou meses. Não conseguia nem segurar uma colher para eu me alimentar. Ficou, na boquinha. Isso Eu aí. machuquei o meu braço. Eles me amarraram, eu tentei me libertar de todo jeito e acabei me machucando o punho lá. Eu já tenho problema no braço de leve. Né? Por aí vai. Então, algum comentário a mais? Vamos aguardar aqui, né? Elisângela aqui, Casé Organizações, Loucos por Literatura, Adriano, Roberto, né? A Márcia. Boa noite a todos. Então, boa noite. Boa noite, Leila. Boa noite, Roberto. Gustavo, Adriano, né? Assim a gente vai tocando nossas leituras. São peças das mais difíceis.